o seu portátil. Calma. Não precisa de ter cuidado. Só para informar que já pode ouvir a Rádio Essencial em todo o lado, em todo o mundo. Em www.radioessencial.co.ao. Rádio Essencial, uma rádio de palavra, e a palavra circula na internet. O resumo da semana no programa Dias Andados com Sueli de Melo. Não há cá conversas. O Governo não está disposto a abrir os cordões à Bolsa de modos a devolver o poder de compra aos angolanos. Dos 245 mil kwanzas que os sindicatos exigiam, lá fizeram um batimento e arriaram para os 100 mil kwanzas. Ainda assim, o Governo de João Lourenço diz ser impensável e avisa que o aumento do salário mínimo não é uma questão apenas do Executivo, mas também das empresas nacionais, entenda-se, empresas deles, que afundariam de vez com o aumento sugerido pelos sindicalistas. Como novo consenso, os sindicatos reiteraram a greve na função pública a partir. A questão é, estarão todos os funcionários públicos dispostos a enfrentar a governação e pela primeira vez paralisarem o país? Estarão todos dispostos a juntar-se à causa de modos a mudar a situação? Terão a cara e a coragem para unirem-se e deixarem de reclamar pelos corredores e ou atrás das telas dos telemóveis? Estarão dispostos a aguentar as ameaças, descontos e represálias que certamente não faltarão? Ou serão apenas os membros dos sindicatos a aderirem à greve, sem o efeito esperado, e fazendo com que o governo ganhe mais uma batalha? Afinal, o que mais se ouve é que o angolano é um povo especial, pacato, tolerante, que aceita tudo calado. Esperemos então o dia 20 para a prova dos 9. Entretanto, alguns desagradáveis sujeitos, chamados ativistas, que parecem não querer fazer parte da estatística de angolanos que não tuge nem muge, vão se organizando para a criação de movimentos revolucionários com o intuito de tirar o sono ao governo, com manifestações, passeatas, greves de fome, que, como dizem, levarão à libertação de Angola das amarras do MPLA. Dizem também eles que perderam a esperança nos partidos na oposição, quais fantoches, e por isso estão dispostos ao sacrifício e a dar a vida se for preciso. Mas como nem todos são ímpios e alguns têm um merecido descanso, o Valor Económico descobriu que alguém abocanhou parte dos imóveis recebidos pelo Estado aos generais Dino e Copalipa. Alguns dos mais de 3 mil imóveis, entre apartamentos e vivendas, passaram para a esfera privada. Não haveria problema algum, não fosse o facto de não ter sido realizado qualquer concurso público. Um bloco com um total de 600 apartamentos foi transformado em condomínio, em que cada apartamento custa pelo menos 47 milhões de kwanzas. Em outros blocos, 60 apartamentos e 75 vivendas estão em fase de conclusão, mas não se deem o trabalho de empilhar documentos e cuculo em direção ao INH, porque já todos têm donos. Enquanto isso, o Ministério da Saúde, que se bate com a falta de ambulâncias, para não falar das condições da maior parte dos hospitais e da falta de material gastável e de medicamentos, vai mimar-se com um Lexus, além de 6 outras viaturas, num total de mais de 700 mil dólares. Se sem dinheiro os nossos governantes se mimam assim, não se imagina se o país tivesse dinheiro. O fato é que quem veio para melhorar o que estava bem e corrigir o que estava mal, em algum momento da caminhada trocou os pés pelas mãos e colocou-nos a todos numa situação à qual não sabemos se vamos sair como. Por enquanto, aceitemos a sugestão de Eva Rap Diva e Garice Nadima, um assobio para esquecer as malandras.
Rep Diva e Gary Sanadinho. Enquanto há relutância para se conformar os salários, a fome continua a apertar e os preços a disparar. Em fevereiro, a inflação voltou a subir pela 10ª vez consecutiva, fixando-se nos 24,07%, com economistas a anteciparem que isso é apenas um cheirinho do que está por vir. Lá do outro lado do mundo, mais concretamente na China, o Presidente da República defendeu a realização de consultas políticas regulares entre os dois países, como forma de se dissiparem eventuais incompreensões e contribuir para o alinhamento de questões internacionais de interesse comum. O que quis dizer João Lourenço com isso? Vamos saber com José Gama. Boa tarde, Gama. Bem-vindo ao Dia Boa tarde. Então, o Presidente da República sugeriu que se fizessem consultas políticas regulares entre os dois países. O que é que entendes que João Lourenço quis dizer com isso? Ou porquê que terá dito? O Presidente foi para a China para uma visita de Estado. E a visita, inicialmente, ela tem o cunho e o caráter econômico, pelo discurso que ele proferiu diante do primeiro-ministro chinês. Mais adiante, ele fala na necessidade de haver consultas políticas e ele envolve o MPLA e o Partido Comunista Chinês. E o preocupante é que o presidente está nas vestes de chefe de Estado, está numa missão de Estado, estatal, e está também a traçar compromissos em nome ou envolvendo o MPLA. Penso que não deveria ser assim. Há aqui uma dificuldade do Presidente da República em se separar da imagem do chefe de Estado quando está num fórum estatal com a imagem do chefe de líder de partido. Se ele foi para a China, se ele está ali, o que ele deve haver é consultas a nível do governo de Angola. E essas consultas têm havido, que são regulares, que são feitas pelos canais diplomáticos. Agora, a questão das consultas políticas a nível dos partidos deveriam ser feitas mesmo no âmbito da política internacional ou externa do Partido Comunista Chinês e do Partido MPLA. Não deveria ser... ele não deveria arrastar este assunto para esse fórum de Estado. Portanto, ele já tem os canais diplomáticos, como já dissemos, e os canais diplomáticos servem para isso. Angola ficou 6 meses sem embaixador chinês. Terá havido aqui alguma incompreensão? Daí a mensagem de João Lourenço? Sim, se nós olharmos o discurso do presidente João Lourenço, é um discurso de estar ali a suplicar. Ele apresenta uma lista de preocupações, ele vai ali com uma lista de pedidos, pede empréstimos, faz um balanço daquilo que está ainda a dever à China, socorre ao governo chinês para intervir junto do Exim Bank e de um outro banco para tratar da questão dos empréstimos ou das dívidas, o que indica que provavelmente ele não está a conseguir negociar ou conversar com estes bancos e a forma agora que ele encontra é de falar com os patrões destes bancos, recorrendo a um contacto a alto nível, já que os funcionários ou no nível intermédio não está a haver entendimento, ele levou a discussão ou a mesa do primeiro-ministro chinês para pedir a sua intervenção. Ele também fala aqui pede aos chineses empréstimos e participação ou para estes entrarem no novo projeto de metro de superfície. É um projeto que já está a ser avançado pelas autoridades, que seria, inicialmente falava-se que era da empresa Siemens, a alemã, que iria estar à frente, mas aqui o presidente apresenta uma proposta, faz um convite aos chineses, que é para entrar a empresa Civic, que é a empresa que concluiu o aeroporto internacional de Luanda. E ele quer que esta é que
vai agora fazer este metro de superfície. Agora, também não se entende... É meio que uma troca Exatamente, eu penso que os primeiros a serem informados deveriam ser os angolanos. O presidente deveria, no espaço nacional, explicar o que é que aconteceu com esta empresa, para ele estar aqui a fazer uma proposta de troca. Só, quer dizer, para sabermos isso, foi necessário o presidente viajar e ir prestar contas aos chineses, que é para entendermos que, afinal, a Siemens Mobility está de fora. Ele também pede empréstimo para a construção de uma base aérea para as forças aéreas angolanas, para montar no país um terminal aéreo. Isso que ele pede. E quer também empréstimo para isso, quer também empréstimo para a finalização da refinaria de Lubito, e desta vez também ele está a pedir ali a presença ou que os empresários chineses entrem nestes projetos. Pela primeira vez, ele a fazer esse pedido, porque até então os empresários chineses que estavam a operar em Angola eram aqueles empresários da classe média. Mas agora, quando ele está aqui a fazer convites para empresários entrarem como acionistas nas barragens, como nas barragens também, queria dizer, nas refinarias, quem vai entrar com uma refinaria, que são projetos milionários, ou quase que só podem ser magnatas, quer dizer que ele quer evoluir a relação comercial com a China, trazendo agora uma nova elite de empresários chineses, não mais aqueles de médio, mas aqueles empresários agora de um alto escalão que há na China. E ele faz ali este convite. Ele também agradece o apoio que a China deu a Angola durante estes anos, depois de Angola sair da fase do conflito armado. E há aqui uma contradiçãozinha, porque até então o governo do presidente João Lourenço responsabilizava e culpava o seu antecessor de nada ter feito, de ter feito apenas coisas não certas. É esta impressão, ou pelo menos fazia-se insinuar, mas ela aqui está a agradecer à China por ter dado estes empréstimos ao governo de Angola, que serviu para a reconstrução. Isto quer dizer que, afinal, os empréstimos da China não foram assim tão mal, serviram de facto para alguma coisa por parte do governo de Angola ou por parte dos angolanos, e tal, e o presidente... Mas ele mantém a posição que se deixe de usar o petróleo como pagamento, não é? Sim, ele fala também aí do petróleo e dá aqui um sinal de que está um pouco apertado, porque ele fala aí das moratórias, da forma como ele está a pagar, daí que ele está aí a suplicar aos chineses para ter alguns atenuantes. Vimos aqui um presidente pedinte diante dos chineses, e é uma visita que ele faz, é a terceira à China, e pelo tom do discurso, depois acompanhando também por uma cerimónia, um evento comercial, empresarial que vai acontecer amanhã, indica que o presidente, o Angola está com problemas financeiros, e ele foi ali pedir algum apoio, e até já há pouco tempo, em outubro, o presidente apresentou o Estado da Nação, dizia uma coisa, mas esta visita que ele dá à China revela que Angola está, de facto, apertada, neste caso o governo, e indica que vamos ter, provavelmente, dias difíceis ainda por vir.
Ainda sobre a realização das consultas políticas que João Lourenço sugeriu, ele fala em alinhamento em questões internacionais. Tem como Angola e a China estarem alinhadas neste quesito, tendo em conta a viragem de João Lourenço para os Estados Unidos? Bom, eu acho que o que ele quis dizer aqui é que há um problema aqui a nível da geopolítica. A Angola distanciou-se a dada altura da China, foi mais na parte política, né? Estava mais ligada à parte empresarial e comercial empresarial. Depois ele vai se inclinar aos Estados Unidos e ele agora sente que há necessidade de estar com a China, porque é a China que faz os grandes empréstimos sem contrapartida, e aí ele está a apresentar uma intervenção de retratação, que quer dizer que agora quer voltar a estar ainda mais alinhado com a China, independentemente do período em que andou com os Estados Unidos. Então, ele, a nível da geopolítica, fez um recuo. Antigamente dizia-se que via-se que estava muito empenhado pelos Estados Unidos, conseguiu os seus objetivos, que é de ser recebido na Sala Oval, conseguiu aí dois investimentos que os chineses vão, ou melhor, que os Estados Unidos vão aplicar em Angola. Então, ele aqui já está provavelmente satisfeito, já tem o que queria. Então, ele agora volta à precedência, volta para a China, batendo a porta, pedindo uma certa reavaliação dos acordos, e vem pedir também aqui os encontros e consultas regulares também a nível político, envolvendo os partidos que mandam e gerem os governos nos respectivos países. Quer dizer que vimos aqui um João Lourenço a regressar para a China. Ele provavelmente fez análise e viu que neste momento não consegue sobreviver ainda sem a China. Ele precisa Mas ainda essa reaproximação da China implica necessariamente o reafastamento dos Estados Unidos? Não necessariamente o afastamento dos Estados Unidos, porque até a China também, embora esteja a viver uma divergência surda e comercial com os Estados Unidos e desalinhados na política externa, mas ela tem relações com a China, há muitos interesses nos Estados Unidos com a China, dentro da China, aliás. Então, João Lourenço não vai ser diferente, uma coisa não anula a outra. Então, ele tem uma China aqui que é alinhada à Rússia, uma Rússia que está desalinhada com os Estados Unidos. Então, na geopolítica, ele vai se posicionar de uma forma independente, e não nos assustemos que amanhã também ele vai se retratar com os russos, voltando a ter uma reaproximação com Vladimir Putin também. Este jogo de interesses, assim podemos dizer, é normal na política, ou tinha como João Lourenço ser mais polite com todos os lados? É normal na política porque nós temos uma Constituição, temos um Estado soberano, ele, como o nome diz, ele atua sempre de forma independente, e tal como a China e os outros Estados. Então, João Lourenço tem esta soberana iniciativa, e também nada lhe impede, nada lhe obriga de estar. Ele tem que, no plano internacional, pode estar com todos. E é aquilo que Mandela dizia, que os inimigos dos nossos amigos não devem ser também nossos inimigos. A China tem problemas com os Estados Unidos, João Lourenço ou Angola não deve ter problemas também com os Estados Unidos. Se a Rússia tem problemas com os Estados Unidos, não é problema também de Angola, embora que antes ele alinhou-se mais à linha dos Estados Unidos. Estamos a vê-lo aqui a tomar uma posição soberana, a tentar ser neutro, tentar ser independente nas relações internacionais. Aliás, a China também é um país que respeita as alianças que os países têm, respeita a política doméstica de cada país. Eles não impõem
nada aos outros quando estão a se relacionar. A única coisa que eles querem é só que haja o reembolso dos empréstimos que eles têm estado também a dar ou a distribuir. 17h57, este é o Dias Andados, vai ao ar todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Podemos ser acompanhados nos 96.1 ou também nas nossas páginas do Facebook e do YouTube. Vamos avançar para outro tema. O Governo prevê gastar entre 2024 e 2027 cerca de 3 mil milhões de dólares no Plano Nacional de Fomento ao Turismo. Tiveste contacto com o plano? Primeiras impressões? Sim, o que o decreto presidencial diz sobre deste plano para impulsionar o turismo é que ele está alinhado ao PDN, que é o Programa de Desenvolvimento Nacional. Provavelmente o que terá acontecido é que o governo quer fazer um suplemento ao que está neste programa de desenvolvimento, acha que o que está ali é insuficiente, então, em forma de adenda, ele avança com este programa, que é o Planatur, que é para o turismo. Ou então, aquele terá falhado e ele faz aqui uma retificação. Mas, seja como for, ele está a assumir que o Plano Nacional de Desenvolvimento tinha, de facto, alguma coisa que não funcionou e o Presidente está a avançar com isso. Se nós olharmos até para as datas, que ele vai de 2023 a 2027. Nós estamos aqui, já estamos em 2024, mas mesmo assim, este Plano de Desenvolvimento ele diz, é melhor, ele diz no documento, no decreto presidencial, que isto atende ao Plano de Desenvolvimento 2023-2024. Portanto, estamos diante aqui de uma adenda. Agora, o que temos que esperar para ver é se ele, de facto, é funcional. Porque nós temos aqui já do João Lourenço, desde que chegou ao poder, não só o João Lourenço, o próprio o MPLA tem apresentado vários projetos, nunca apresentam, vários planos, aliás, de governação, nunca, quase o que não dão certo, e depois a forma encontrada que eles fazem não dão certo, depois ele apresenta sempre um outro programa, nunca prestam contas daquilo que aconteceu. Por exemplo, este está aqui, é alinhado ao Plano de Desenvolvimento Nacional. O que deveriam fazer é apresentar contas, prestação das contas do que foi o programa, o Plano de Desenvolvimento Nacional. O programa, aliás, ele agora não é... Na tua percepção, o que é que acontece, o que é que ocorre para que esses planos não deem certo? Porque muitos deles, e olhando para este especificamente, o Plano Nacional de Fomento ao Turismo parece bem concebido. O que é que acontece para que não dê certo? Há muitos programas que não dão certo. Porquê? Porque muitos também são programas que ninguém sabe onde é a sua origem. Geralmente, quem faz os programas, quem deve fazer os programas, é o Ministério do Plano, junto com o partido. Mas estes não, são programas, muitos destes são programas que são encomendados a consultores de fora, e estes consultores, às vezes, não estão dentro da realidade angolana. E depois, quando vai se aplicar, vê-se que são planos que não são inadaptáveis, não são incompatíveis. Há planos, por exemplo, até isso começa pelo próprio OGE. Ele dá-te tem no OGE o nome de uma estrada que está, suponhamos, no Cafunfo, mas quando se vai ao Cafunfo, a tal estrada, a tal via, ou a tal localidade que eles estão a falar, lá nas Lundas, não existe, ou coisas assim parecidas. Então, há aqui um costume de que esses planos, de facto, não têm estado a ser viáveis, porque provavelmente não são feitos por angolanos, são feitos por consultores, e na prática não dá certo. Já vimos aqui planos, quando a gente olha,
tem uma linguagem ali abrasileirada, slogan que é o slogan do Partido também Trabalhista do Brasil, já tivemos casos assim do género, mesmo até programas do MPLA, por isso é que não tem como dar certo um programa que é cópia, que foi feito para a realidade, por exemplo, de um outro país, em que o consultor chega e muda só apenas aqui de nome. Aliás, nós temos aqui este plano de desenvolvimento nacional, na qual este novo plano segue. Ele antes tinha um outro, que era o Plano Nacional de Desenvolvimento. Ele também não deu certo, não se apresentou contas, ele apenas mudou de nome. Deixou de ser Plano Nacional de Desenvolvimento, passando para Plano de Desenvolvimento Nacional. Este plano contempla valores para projetos do setor de energia e águas, no setor de infraestruturas, infraestruturação de polos de desenvolvimento turístico, mas olhando para aquilo que é o fomento ao turismo, só a questão de, ou seja, deve-se olhar apenas para o investimento em infraestruturas. Que outras questões podem ser um gargalo para a efetivação do fomento ao turismo? Bom, ele está a dizer aqui que esse programa serve necessariamente para o fomento ao turismo. A primeira coisa, de facto, deve ser infraestruturas, né? Ele fala aqui também que há metas a alcançar, como criação de agentes de turismo, hotéis a serem construídos, fala de pontos turísticos, também com acesso a energias, postos turísticos com acesso à água, coisas assim. E também infraestruturas em termos de estradas asfaltadas para se ter acesso a tais polos e, portanto, é isso praticamente que também o país deve precisar. Mas quando olhamos para o turismo, fala-se também na questão de segurança, serviços, entre outros. Nestes aspectos também deve haver um investimento, certo? Sim, tem que se investir mais na segurança, porque um turista não vai para um país investir onde há problemas de insegurança. Nós, ainda há pouco tempo, nós vimos aqui, ainda há dias, morreu um turista no interior do país, parece que foi atropelado. O turista também, há problemas também de saúde, que tem que se ver. Temos ainda problemas de malária. O turista não vai para um sítio que há um atentado à sua saúde. Então, tem aqui muitos fatores que para além dos pontos... Então, tendo esta questão das infraestruturas sido resolvida e estas outras questões paralelas não, vai-se atrair turistas? As infraestruturas é praticamente o ponto crucial, né? O turista quer ir para um sítio onde tem hotéis em condições, onde tem vias que ele pode andar. Temos aqui turistas que podem vir da África do Sul, da Namíbia, vão querer usar as nossas estradas e as estradas têm que estar boas. Portanto, as infraestruturas são, de facto, o ponto crucial para a atração do turismo também, ou fomento do turismo no país, que é isso que nós desejamos. Basta ver também quando nós vamos para fora, a primeira coisa qual é que nós levamos em consideração? É um país que tem infraestruturas. Por exemplo, nós raramente vamos para os países daqui, raramente vamos para os Congos, raramente vamos para outros países daqui da região, porque se basta ouvirmos falar que há problemas de infraestruturas, nós não viajamos, porque nós queremos ver cidades, queremos ir para um sítio onde há condições também até de mobilidade. Muito bem, vamos então avançar para outro tema. O governo e os sindicatos reuniram-se mais uma vez, mas mais uma vez não chegaram a consenso. Os sindicatos, entretanto, baixaram de 245 mil kwanzas para 100 mil a proposta, que também foi recusada pelo governo. A justificação do executivo colhe?
Bom, aqui tiveram esta última ronda, não houve entendimento, o executivo, as centrais sindicais fazem, por exemplo, uma proposta para o RT para ir de 10% para 15%, o governo diz que não mexe aí, não toca aí, é algo inalterável. O governo diz que, quanto à questão dos salários e muitas propostas que os sindicatos propõem, o governo diz que as medidas ou as soluções não podem ser administrativas, porque elas terão de ir em conta também do comportamento da economia nacional. Em parte, entende-se o que o governo está aqui a dizer. Nesse encontro, o sindicato, é isso que a Sueli disse há pouco tempo, baixaram as suas propostas em termos de salariais, mas o governo está aqui a apresentar uma contraproposta que é dos salários serem em função da dimensão das empresas, de grandes e pequenas empresas. Os sindicatos, provavelmente, nem os sindicatos, nem quase, isso não colhe muito, não faz muita justificação. Porquê? Porque quando essa proposta que o governo está a dar, isto depois promove o quê? Promove desequilíbrios salariais, desigualdades salariais. E nós temos uma Constituição que defende a igualdade para todos. Quando vamos Mas é justo que uma micro ou uma pequena empresa pague o mesmo que uma grande empresa, sendo que não tem as mesmas condições? Bom, isto tem os prós e tem os contras. Para as pequenas empresas, suponhamos, são 2 economistas ou médicos. Quer dizer que um médico que trabalhar numa clínica da Sonangol, conforme essa proposta do governo, terá de ganhar mais que um médico que trabalha, suponhamos, num posto médico pequenino, ou que esteja num hospital pequeno no interior. Os dois estão a fazer o mesmo trabalho, só porque um está numa mega estrutura e o outro está numa micro, quer dizer que vão ter os salários diferentes. Então, isto o que é que vai acontecer? Isto depois causa também, esta proposta que o governo dá, desequilíbrios sociais. Vamos ter num país, temos 2 médicos, mas a ganharem preços diferentes, porque o preço vai em função das suas empresas. Agora, olhando para as empresas, elas vão ter vantagens, porque há aquela empresa pequena que ela não vai ser forçada ou fica aliviada para não pagar, ou suponhamos um posto médico, pagar a um médico um salário que uma outra empresa grande dá. Quer dizer, ela fica desafogada. Mas o que está-se a pensar aqui não é o interesse das empresas. Os sindicatos, quando estão aí se reunir com o executivo, é para pensar no trabalhador. Portanto, é para pensar no trabalhador, no interesse dos trabalhadores e não no interesse das empresas. Portanto, aqui parece-me haver posições ou interesses diferentes. Este governo foi eleito em 2022. Ele foi eleito para cuidar do angolano. Então, o angolano deveria ser a prioridade dele e não necessariamente as empresas. Primeiro, o bem-vida, depois, o bem empresas. Então, eles aqui parece-me que não estão, não se entenderam. Mas já um passo firme aqui, que é o governo. Os sindicatos estavam a propor um salário de 250%, baixaram para 100%. O governo também poderia considerar este gesto deles, mas aqui o governo está com uma proposta que é de aqueles que vão trabalhar nas empresas mídias, nas pequenas, vai ser de 70%, e os das grandes, os melhores, 70 mil kwanzas, e os que vão trabalhar nas grandes empresas, o mínimo vai ser de 96. Eu acho que, como dizíamos, estes salários com base na dimensão das empresas não é bom. Vamos criar aqui uma sociedade desigual, com salários, com desigualdades salariais, e as desigualdades salariais provocam depois desequilíbrios sociais. Vamos criar aqui mais sociedades
todas elas desequilibradas, e não é isso que se quer, e até isso vai contra a Constituição e os seus valores. O governo não parece muito disposto, ou seja, não parece uma situação discutível para o governo. Ao que parece, caberá aos sindicatos voltar a baixar a sua proposta. Achas que estarão dispostos a isso? Eu penso que sim, a ministra aqui já apresentou 2 pontos, conforme dissemos, que ela já disse, isto não depende de soluções administrativas, depende do comportamento e da dinâmica da economia. A dinâmica da economia não depende necessariamente da ministra ou do governo. As administrativas, sim. Se quer dizer que ela diz que ela, quando está a dizer isso, quer dizer que as questões administrativas dependem dela. Ela pode tomar decisões, mas aquelas que dependem da dinâmica da economia do país, ela aí não pode fazer nada. Então, está aqui um ponto estagnado. Tá? Ela está a mostrar que, de parte do governo, os sindicatos terão de baixar mais um pouco, porque o governo não vai corresponder com aquilo que as centrais querem, e depois é aqui a questão também do IRT, que ela foi clara, deu sinais de que também este instrumento aqui não vai ser tocável, é intocável. Portanto, temos aqui 2 pontos que o governo, pelo menos, já apresentou, que é o IRT, que não vai mexer, e toda a decisão de ordem administrativa também que ela não vai tomar. Entretanto, os sindicatos reiteraram a greve para o dia 20. Consegues visualizar toda a função pública a parar? Achas que estarão todos dispostos a colaborar nesta paralisação? Terão Sim, coragem? sim, porque é uma greve geral, é uma greve que está a ser antecedida por contactos e negociações com o governo. Não é aquela. Porque uma greve é uma manifestação das pessoas irem às ruas, às estradas, e manifestarem o seu descontentamento. Portanto, esta greve acho que vai ter aderência, porque ela não tem cunho político, as pessoas poderão aderir, o governo não terá como mandar travar ou intimidar, porque ela, como dizia, não tem cunho político, não tem cunho político, embora que dois partidos, o Bloco Democrático e a UNITA, já saíram em defesa e em solidariedade dos sindicalistas. Portanto, ela pode ter assim alguma aderência, porque ela vem de uma negociação que está a ser feita entre o governo e as centrais. O governo não está a conseguir exigir, e eles já prometeram que, em caso das suas reivindicações não estarem a ser cumpridas, então dia 20 saem às ruas para manifestar o seu descontentamento. Nós estamos habituados de um tempo a esta parte a ver os professores, os médicos a paralisarem, mas toda a função pública, achas que estarão todos dispostos a isso? Podem estar à disposição, mas é que depois o governo vai usar Coragem, coragem à vontade, vamos dizer assim, à vontade de muitos irem. Se o governo avançar e dizer que não vai retalhar ninguém, não vai perseguir ninguém, toda a Mas a massa. ministra já avisou que as medidas cabíveis vão ser aplicadas, portanto, é meio Então, que já se um for aviso. assim com ameaças, alguns vão recuar, ou então vão só os líderes das centrais sindicais que estão sujeitos a algumas, vamos dizer assim, entre aspas, imunidades, né? Agora, o restante provavelmente vai ter medo de aderir, mas o importante também, mesmo que eles não aderirem, é que todos eles concordam, e vimos aqui ninguém a sair às ruas a dizer que não concorda com as posições dos sindicatos. Se eles estão em silêncio, isto indica que estão do lado e a 100% com as centrais sindicais. Só não vão mais longe, só não se manifestam e saem mais às ruas,
com medo que as autoridades depois possam se vingar deles. Então é uma greve que, ao que tudo indica, poderá bater na rocha, como se diz. Não é necessariamente bater na rocha, basta estarem ali os líderes, os principais, eu creio que vão ir, e alguns seguidores. Ela não vai bater na rocha, porque as pessoas vão comunicar ao governo, e depois é uma coisa, nós já estamos aos poucos a adotar a cultura de recorrer também à mediação dos tribunais. Quem for sancionado, e se quiser, arranja um advogado, depois junto com o seu advogado, pode recorrer para contrapor as medidas administrativas que o governo está a usar como ameaças para as pessoas não aderirem a esta greve. A greve é um direito do trabalhador, isso está patente desde a Constituição de 92, até antes mesmo, já antes de 65, nós tínhamos um sindicato que era dos trabalhadores, que é a UNTA. Então, e a UNTA o que defendia? Quando não há salários, quando há atrasos, a forma que as entidades usam, né, ou os associados destas associações, é necessariamente a greve. É um direito. Muito bem, 18 horas e 18 minutos. Passamos já para o último tema. Os preços já voltaram a subir em fevereiro e prevê-se que seja esta tendência durante o ano todo. Como é que, sendo que o governo não tem intenções de reajustar os salários, como é que antevês que as famílias se vão virar, tendo em conta também que o preço do táxi está para subir a partir de abril, a gasolina, os preços da gasolina poderão ser mexidos ainda este ano. Como é que antevês que as famílias se vão virar com este quadro? Bom, os preços aqui, nós estamos a viver num momento que há vários fatores que estão a determinar a subida dos preços, né? Temos aqui fatores macroeconômicos que estão relacionados à depreciação do Kwanza, uma desvalorização que o Kwanza está a enfrentar face ao dólar americano, e com isso encarece as importações, incluindo os produtos alimentares básicos. Depois temos aqui o problema da inflação, né? Então nós estamos com uma inflação já na ordem dos 24%, e ela tem estado a aumentar, e isto contribui também para o aumento generalizado dos preços. Depois também isso pode estar acompanhado de escassez de divisas, e nós estamos a assistir aqui que as divisas no mercado angolano estão com um certo limite, há um limite e com isso depois limita a capacidade de importar produtos, e também basta vermos alguns bancos têm estado a reduzir os seus plafões. Outra questão que isso está associado são fatores setoriais, né? Temos aqui problemas de produção interna, que ainda é insuficiente para suprir a demanda, o que leva à necessidade de importações, e há também aqui problema da especulação. A especulação por parte de alguns comerciantes também tem contribuído para a subida dos preços. Agora, o que é que isso pode causar? Temos isso, a subida dos preços que estamos a viver, né? Cabe agora ao governo ver medidas para combater essa subida dos preços ou tentar controlar. E o governo angolano pode pensar em alternativas, como o aumento do salário mínimo nacional, conforme falamos há pouco tempo. Ele aumentando o salário mínimo, né? Embora que esteja baixo ainda se encontra baixo a nível da pobreza, pode aumentar mais um pouquinho o poder de compra dos trabalhadores. Pode também subsidiar alguns produtos, porque o governo, ao subsidiar alguns produtos básicos, como, vamos dizer assim, o pão, o arroz, isso vai ajudar a reduzir também o preço final
destes produtos ao consumidor. Mas Também, a tendência do governo tem sido contrária, ir tirando os subsídios. contrária, mas podíamos avançar por medidas, porque os preços baixos, a forma de combater ou controlar, às vezes tem que ser assim, né? Aumentar salários, subsidiar alguns produtos e também aumentar ou impulsionar ainda mais a produção interna. Se nós impulsionarmos se o governo investir no aumento da produção interna dos alimentos, isso pode ajudar a reduzir também a dependência das importações e com isso vamos ter também aqui depois os produtos a não subirem. Podem não baixar, mas pelo menos a não subirem. Muito bem, Zé Gama, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade. Chegamos ao fim de mais uma análise dos fatos que marcam a semana. Contamos contigo em próximas oportunidades. Obrigado.